A história começa no mundo dos yokai, onde vemos um homem-tigre fugindo de uma identidade muito poderosa. Essa entidade apenas o deu um golpe que o faz espatifar no chão, cuspindo sangue, e logo em seguida a entidade coloca o pé em cima dele. Essa pessoa era o rei dos yokai, que diz para o homem-tigre que já avisou para ele 3 vezes para que ele pudesse entender. Ele não deveria mais aparecer na frente dos yokai, mas o seu orgulho inútil de tigre não o permitiu. E enquanto o prota falava, o maluco ficou cheio de raiva e se transformou em um tigre gigante. Nessa hora, o prota lança um sorriso e logo em seguida mete um soco na cara do tigre com seus poderes e acaba com ele, simples assim. O nosso prota é o mestre das raposas Eunyo. Ele é o chefe das raposas yokai e o rei do reino yokai. Na verdade, a intenção de se tornar um rei era mínima, mas depois de derrotar aqueles conhecidos por sua força e aqueles que assediaram yokais por cerca de 500 anos, ele acabou se tornando o rei. Mas ele se perguntava por que é que ele tem tantas coisas para prestar atenção depois que se tornou o rei. E então muda de cena para outro momento e o prota, que estava cheio de sono, pergunta que é um maluco. O carinha se apresenta como Dharma, um budista do reino humano. O humano pergunta ao prota, o insultando, se ele sabe quanto mal ele tem feito para a humanidade. E então logo em seguida outro yokai que parece ser assistente e servo do prota aparece atrás dele, informando que aquele monge derrubou 12 yokais com seu gesto estranho que ele chama de artes marciais. Para entender do que o humano está falando, é que neste momento a fronteira entre o reino dos yokai e o reino dos humanos não existia, então os yokai frequentemente iam para o reino humano e causavam problemas. O prota, que estava achando essa situação chata, apenas diz pro monge pegar os yokai que causaram problemas e voltar para o mundo inferior e vai embora dizendo obrigado por ter vindo. No entanto, o monge fica bem puto, chamando o prota de filho da pute e irresponsável. Mas a verdade, em vez de irresponsável, o problema era tão insignificante e trivial que o prota não teve nenhum interesse. O monge então logo em seguida começa a se preparar para atacar o prota e vemos que o prota está muito preocupado. E logo em seguida ele desfere um ataque no prota que desvia facilmente. O prota, ao ver essa demonstração, percebe que a força física e movimento dele estão a par de um yokai. Então era isso que eles chamavam de artes marciais. De qualquer jeito, o prota desviava e bloqueava facilmente. Ele podia ser forte no reino humano, mas para o prota parecia mais uma formiga brincando em cima do seu pé. O prota enfim se cansa e logo em seguida reduziu a sua força ao máximo e manda ele para longe. Ele não sabia que era tão difícil mandar alguém para longe sem matá-lo. O yokai preto pergunta ao prota se ele devia matar o humano desmaiado, mas o prota diz que não precisa, é insignificante. E foi assim que ele acabou poupando a vida dele e mandando ele de volta para o mundo dos humanos. Mas esse tolo monge parece estar louco porque ele visitou novamente antes de 15 dias se passarem. Só que agora ele trouxe o seu amigo e aluno chamado Jang Sampun. O prota rapidamente e sem esforço nenhum derrota eles, e se ele poupar as vidas deles e manda eles de volta, o número deles vai crescer, e isso é algo que não deveria acontecer. Portanto, o prota mandou eles para um lugar que eles não incomodariam mais. E então, enquanto o prota ia embora, de repente ele escutou um barulho que o fez virar para trás. Era uma garota que estava chorando porque o seu irmão havia sido morto. O prota era um yokai de sangue frio, mas vendo as lágrimas dessa garota chorando pelo seu irmão galinha, ele se perguntava por que ele se sente tão mal. Uma semana então se passou e o prota perguntava ao yokai preto por que essa mocinha não volta para o mundo humano, ao qual ele responde dizendo que o irmão mais velho era tudo que ela tinha e que cuidava de tudo. Se ela voltar para os humanos, não vai ser mais nada que uma vítima, mas também seria mais difícil dela sobreviver mesmo que permaneça no mundo dos yokai, ao qual o prota diz que talvez seja mais rápido para ela morrer de fome antes de ser devorada. Mas o prota decidiu alimentá-la e diz que ela deve viver bem. O prota pensava que se é difícil para aguentar a vida onde ela quer que ela vá, então por que não a mantém do seu lado até o fim da sua vida? Felizmente, ela parecia saber claramente as intenções do prota e as suas circunstâncias, e talvez tenha sido por isso que ela aceitou a sua recomendação de viver no mundo dos yokai sem muita resistência, e ela se adaptou rapidamente entre os yokai violentos dia após dia. E o nosso prota, que não é feito de ferro, acabou se apaixonando sem esperança por tal beleza dela. Mesmo que ela não pudesse estar perto dele, ele sentiu calma que nunca poderia alcançar em sua vida como um yokai apenas olhando para ela. Mas como todo bom manhwa, o moleque tá com essa cara porque a
sua amada foi morta. A Raposa Preta está pedindo desculpas para o Prota porque ele foi descuidado. Enquanto isso, o Prota, que estava muito puto, pensava que de verdade ele amava. Por isso, o moleque foi atrás de todo mundo, o desgraçado que sabia e não fez nada, aquele que entrou sem saber de nada, e o corajoso arrogante destemido. Ele mandou todos pra vala, qualquer um que teve o menor envolvimento com a morte dela, e mesmo as pessoas mais próximas a eles não conseguiram escapar da sua ira. O sangue deles foi espalhado por todo o reino yokai sem nenhum momento para secar. No fim, o Prota estava deprimente porque ele pensou que se sentiria melhor, mas não melhorou em nada. O seu coração ainda estava cheio de ressentimento e continuava batendo. E enquanto ele dizia que estava cansado de viver dessa forma, uma flor apareceu e desabrochou no meio do sangue. Ao ver o Lotus, o Prota afirma que apenas seres celestiais conseguem fazer isso. Então ele pergunta se ele é Lundongbin ou Neza. Ele diz que se eles vieram para interferir, eles podem ver que eles estão atrasados. Essa mesma flor então começa a brilhar, exalando uma luz intensa, deixando o Prota sem entender nada. E dela surge uma existência que ajuda a evitar que todos os seres vindos do mundo percam seu caminho das rédeas do destino, Tathagata. O Tathagata pergunta ao Prota se ele gostaria de abandonar a sua vida de yokai e viver como humano. No começo ele pensou que era uma brincadeira, mas depois de pensar um pouco, ele aceitou e pediu para que ele o transformasse em um humano. Mas antes disso, ele deveria viver sem cometer o mal por 1000 anos e expiar os pecados que ele cometeu. O Prota, sem pensar muito, aceitou a sua condição, porque para ele 1000 anos era brincadeira de criança. Mas já que ele estava contando os anos que se passavam, então não era tão fácil. Então ele resolveu acumular méritos. Enquanto o Prota fazia isso, ele realmente pensava que estava louco. Ele ia sofrer por 1000 anos para se tornar um humano que não consegue nem viver por 100 anos. Finalmente, ele completou os 1000 anos e a Tathagata diz que ele deverá entregar o que ele não precisa como ser humano. Com isso, logo em seguida, ele começou a retirar os seus núcleos do yokai e entrega para a Tathagata. Essa pérola de raposa era a fonte de força que ele desenvolveu por milhares de anos. Enfim, lhe é desejado boa sorte e então foi transferido para o mundo humano em um corpo fraco que então começa a abrir os seus olhos. Minutos depois, uma serva estava entrando no quarto do Prota pensando que nem os céus se importam com esse menino doente. No entanto, ela viu uma cena inacreditável que a faz cair para trás. O jovem mestre, que estava com cara de bosta, estava acordado. Sem perder tempo, eles contaram para o pai dele que ele havia acordado e com isso o maluco ficou bem feliz. Portanto, logo em seguida, ele foi até onde seu filho estava. Enquanto isso, o Prota, que ainda não tinha absorvido as informações direito, vai se ver em um espelho e fica totalmente em choque porque ele pensou que ia renascer como um bebê. E então, logo em seguida, as imagens dessa sua vida começam a entrar dentro da sua mente. Ele nasceu como o filho mais velho do Lorde de um grande distrito mercantil chamado Cheonjan, e o seu nome é Eunyo, igual ao nome do nosso Prota. Não apenas a sua força física, mas também a sua força mental são fracas, então ele ficou chocado com a morte da sua mãe há 1 ano e parou completamente de beber e comer. Depois de desmaiar, ele até contraiu uma doença crônica e não se recuperou e acabou morrendo. Nessa hora então, o Prota percebeu o que tinha acontecido. Ele, que costumava ser o rei do reino yokai, foi colocado numa concha desse tipo de merda que morreu de doença depois de viver uma vida fraca. Ele estava bem puto com Tathagata, mas de qualquer jeito foi puramente um erro. Ele deveria ter colocado condições. De qualquer jeito, ele decide apenas se acalmar porque ele pode fazer este corpo forte o suficiente através de guarda natural, então ele não tem nenhum problema. Mas antes de tudo, ele tinha que encher o bucho porque o menino tava com fome, então ele começa a procurar coisa para comer. E nesse exato momento, o seu pai apareceu atrás dele e estava bem feliz em ver ele de pé e começou a encher ele de perguntas. E nessa hora, umas antigas lembranças e sentimentos do antigo dono do corpo surgem no Prota. Portanto, logo em seguida ele o chama de pai, e isso faz o maluco chorar porque ele ainda o reconhece, o Lorde desse lugar, Rainyu, o seu pai. E já que a barriga do Prota ainda estava roncando muito, ele logo em seguida pede para a babá trazer alguma comida para ele. Minutos depois foi trazido a comida para o Prota. O Prota pensava que iria ser amargo e doloroso porque quando era um yokai ele provou, mas agora que ele se tornou humano, ele não tem escolha a não ser se acostumar. Então logo em seguida ele come e faz essa cara que deixa o seu pai preocupado. E o Prota, ainda com essa cara, pergunta o que é isso, ao qual a mulher responde que é mingau bem cozido com legumes e carne. Finalmente
severamente picados. E já que ela não temperou, não deve ser do agradar do Prota, mas se ele comer comida salgada e gordurosa com o estômago vazio, ele pode ficar doente. No entanto, diferentemente do que eles esperavam, o Prota diz que é uma maravilha e continua mandando pro bucho e pede por mais. Horas depois, o Prota estava levantando um copo e brindando com todos os cidadãos porque o seu filho havia acordado. E já que estava muito barulho, uma jovem que estava estudando pergunta à serva o que está acontecendo, ao qual a serva responde que o jovem mestre acordou. Então nessa hora ela derruba o livro e ela pergunta se é isso mesmo, seu irmão acordou. 10 dias então se passaram e o Prota corria todo dia até chegar ao seu limite, e os senhores que estavam observando começam a criticar ele, falando mal dele. Eles basicamente diziam que todo mundo era superior ao Prota e ele era praticamente um completo inútil. E nessa mesma hora o Sr. Zhang apareceu chamando a atenção deles e de uma forma ameaçadora diz para eles terem cuidado com a boca quando se trata daqueles que permitem que eles ganhem a vida. E logo depois ele sai dali puto. Enquanto isso, o Prota, que ainda estava se concentrado, tinha acabado de entender que mesmo depois de ter absorvido o Ki natural por quase 2 semanas, o motivo pela qual ele não conseguiu reunir Ki interno suficiente nesse corpo de merda é porque o fluxo do Ki natural foi bloqueado por uma camada de coisas feitas pelo homem. Portanto, tudo que ele tem feito até agora foi completamente inútil, então ele pede para os guardas o deixarem sair, mas eles não deixam porque não é permitido. Eles o diziam que ele não pode fazer isso porque ainda está doente. Enquanto isso, o Prota pensava que se ele ainda fosse um yokai, ele teria matado todos eles. Mas de qualquer jeito, não tem importância, mesmo que seja fraco, ainda tem um fluxo dentro dessas paredes. Portanto, ele não tem outra escolha a não ser se focar mais em pegar esse fluxo. E enquanto ele meditava, a sua irmã Hasomi apareceu perguntando o que ele está fazendo. Depois que ela entrou correndo e chorou tanto no dia que ele acordou, ela vê um ver sempre que tem tempo. E ela também é uma das causas que o impede de absorver o Ki natural. Mas de qualquer jeito, logo em seguida, sua irmã entrega alguns doces dizendo que comprou no mercado. E é claro, de acordo com os pensamentos do Prota, ele sempre podia perdoar ela desde que ela trouxesse comidas assim. Logo em seguida então, a sua irmã a diz que ele mudou bastante. Antigamente ele não gostava disso porque era muito doce. O Prota então diz para ela que a partir de agora ela vai ver muitos lados diferentes dele do que ela conhecia, ao qual ela responde dizendo que gosta dele não importa que tipo de lado ele tenha. Ao entardecer mais um pouco, o Prota estava muito bem feliz e ele estava rindo em sua mente porque ele estava com todo tipo de comida em sua frente. Era um ótimo jantar que combina terra, mar e ar hoje novamente. Com uma cara linda, ele pensa que se as bestas yokai tivessem visto essa mesa, eles teriam derramado lágrimas de sangue, mas fazer o que agora, né? Ele é humano. E a sua irmã, que estava presente, só estava olhando para a cara do Prota, dizendo que parece que ele está com muita fome. Logo em seguida então, os pais dele chegam e antes mesmo dele começar a comer, o Prota já estava mandando todo o peixe pra goela. O pai do Prota fica meio ressentido com isso porque o Prota sempre esperava que ele comesse primeiro, mas de qualquer jeito ele deixa pra lá porque a única coisa que importa é que o seu filho esteja com saúde. Ao cair da noite, o pai estava conversando com o Prota e então pergunta por que ele não volta para a academia. E enquanto o Prota tentava explicar que só quer o melhor para ele, o Prota simplesmente pergunta se a academia fica fora do pátio principal. E já que o pai respondeu que sim, ele simplesmente diz que ele vai lá amanhã com um sorrisão bem grande. O Prota estava pensando em uma desculpa para sair e isso aqui é simplesmente perfeito, e logo em seguida manda o chá quente pra goela abaixo e logo em seguida cospe fora porque estava muito quente. No dia seguinte, o Prota se despede de seu pai enquanto pensava que a academia estava atrasada, que podia aprender o que está sendo ensinado lá facilmente sozinho. A academia apenas ajuda estudiosos pobres a receber dinheiro dos filhos das famílias ricas. E o Prota tem algumas lembranças não muito agradáveis do Eunyo do passado. De qualquer forma, a academia é só uma desculpa para sair do pátio principal. Ao sair, o Prota estava bem feliz porque o fluxo natural de Ki do lado de fora é incomparável ao pátio principal. Ele pode facilmente acumular este Ki dentro do seu corpo, e já que ele já estava treinando apenas andando, em tão pouco tempo seu corpo pesado parece ter ficado mais leve e a sua força parece ter aumentado. Então logo em seguida ele decide testar. Ele logo em seguida dá uma arrancada e pula muito alto e pega folhas das árvores. E enquanto ele ia embora, ele diz que de fato o fluxo natural do Ki do lado de fora é de fato incrível. Horas depois, dentro do castelo do Prota, o pai do Prota informa ao Sr. Zhang que a
acabou mandando o Prota para a academia. E com isso o Sr. Zhang diz que foi uma coisa boa e diz que espera que ele seja um grande sucessor quando crescer. No entanto, o pai se pergunta se o Prota realmente conseguirá suceder a família. Por ter um coração bondoso, ele pode não ser capaz de tomar decisões duras por causa dessa gentileza. O Sr. Zhang em resposta diz que o Prota ainda é muito jovem e com o tempo ele acredita que o pai do Prota vai ver. E então logo em seguida a atenção deles foi chamada porque o Prota havia voltado, e com isso o seu pai estava em choque, não entendendo nada. Ao se encontrar com o Prota, em vez do Prota estar na academia Hanshan, ele havia voltado. Então ele pergunta o que aconteceu, se ele foi enganado por alguém, ao qual o Prota em resposta diz que ele foi expulso da academia, deixando ele sem entender nada. Minutos depois, o pai do Prota foi até a academia e ele estava em choque porque ele ouviu que o Prota havia brigado. Na verdade, o cara falou em brigar, mas foi mais como um duelo com o consentimento de ambas as partes. O pai não estava conseguindo discernir muito bem porque ele nem tinha se recuperado para mal andar e correr direito. Isso é muito difícil de acreditar. O carinha da academia, então suspirando com um pouquinho de raiva, diz que ele falou em briga, mas foi como mais um espancamento. O pai então pergunta ao Prota se o que o maluco está dizendo é verdade, ao qual o Prota simplesmente responde que sim. Ele diz que estava sendo perturbado e insultado por não ter se saído bem na academia e ele não se importava com o que eles pensavam deles e só ignorou. Até aquele momento ele se segurou, mas eles então insultaram a sua falecida mãe e não apenas ela, até insultaram seu pai. Ele não foi insultado apenas hoje, mas também foi insultado também no passado. Esses caras nem respeitam a sua família e acham que eles não passam de piada. Além disso, ele afirma com certeza de que o diretor sabia disso e não fez nada a respeito. Com uma cara séria, ele diz que existe um limite para a paciência de todos, ele simplesmente tinha esgotado o dele por eles. E com o Prota falando desse jeito, o diretor ficou sem entender nada, sem nem o que falar, e ao olhar para o pai já estava com cara de mal, e com isso ele desiste sem falar nada. Ao voltar para casa, o pai do Prota estava gargalhando, orgulhoso do filho. Ele falou tão bem na frente do estudioso Nin que ele não tinha palavras para responder e ele até retirou a expulsão. Mas o Prota, que não estava ligando muito para isso, diz que vai estudar sozinho a partir de agora e então logo em seguida vai embora com um sorriso na cara porque agora ele vai ser livre. E enquanto isso, o seu pai estava brilhando de alegria em ver como seu filhinho tava. Agora o Prota podia sair e entrar quando quiser e os guardas não podiam fazer nada. E ao chegar lá fora, a primeira coisa que ele fazia era meditar. E logo depois disso, ele ia treinar. Ele conseguia até mesmo subir montanhas com as próprias pernas. Ele estava bem feliz porque as suas pernas não tremiam e ele ainda estava com fôlego. O seu corpo estava absorvendo o fluxo natural de Ki suavemente. Finalmente, ele estava fazendo algum progresso, então seu caminho para virar o homem mais forte já estava traçado. Vários dias então se passaram e o seu pai estava tendo uma conversa com ele. O seu pai pergunta o que é a coisa mais importante para o homem, ao qual Prota responde secamente que dinheiro. Ele pensava que sente a grandeza do dinheiro toda vez que ele está jantando. Com isso, o pai diz como esperado do seu filho e então pergunta qual é a próxima coisa mais importante, ao qual Prota responde dizendo o poder para proteger o dinheiro. E com isso, ele fica surpreso. Ele diz que essa resposta também é válida, mas precisamente o que mais precisa é de poder para proteger o seu corpo, porque assim, mesmo que você perca tudo, desde que você esteja bem de saúde, você sempre poderá começar de novo. Alguns dias depois então, o pai do Prota pergunta ao Prota se ele está a fim de aprender artes marciais. O Prota então se lembra que foi isso que o monge usou 1000 anos atrás. É meio engraçado que ele esteja em posição de aprendê-lo depois de esmagar as artes marciais, mas de qualquer jeito pode ser bem divertido. Então logo em seguida ele diz que gostaria de aprender e o seu pai fica bem feliz. O Prota precisava criar o Dantian. As artes marciais são realizadas aproveitando o Ki e o local onde esse Ki é condensado dentro do corpo e é chamado de Dantian. Portanto, para entender profundamente, aprender e praticar artes marciais, você deve criar um Dantian. E já que parecia como a pérola de raposa, o Prota pergunta se o Dantian pode ser retirado do corpo se quiser. No entanto, o Zhang diz que uma vez estabelecido no corpo, o Dantian nunca é separado do corpo. Então com isso, o Prota percebe que então é um pouco diferente de uma pérola de raposa. E então logo em seguida, eles começam o procedimento para abrir o Dantian do Prota. Enquanto isso, um senhor das artes marciais estava entrando na cidade. E então voltando
Contando para o Prota, ele havia cuspido sangue, deixando o pai preocupado, que logo em seguida chama o médico. Enquanto o médico examinava o Prota, o seu pai dizia que o seu corpo ficou quente como uma bola de fogo e depois ele vomitou sangue e perdeu a consciência. Então, surpreendendo ele, o médico diz que na verdade ele não tem nenhum ferimento. Ao invés disso, ele parece muito bem. Com isso então, o pai pergunta o que ele quer dizer com isso de muito bem. O médico em resposta então diz que já viu casos como esse. É como um efeito colateral que acontece quando muito Ki interno se acumula no Dantian de uma vez só. O pai não estava acreditando e diz que é uma bobagem porque o Prota nunca tinha aprendido a cultivar o seu Ki interno. E além disso, como que ele pode fazer uma técnica de cultivo quando ele não tem Dantian? O médico então explica que ele podia fazer o cultivo mesmo sem um Dantian. Porém, o grande problema é que a energia se acumula nas veias do corpo e não no Dantian. Além disso, o médico diz que aliás a quantidade de Ki interno deve ter sido enorme para ter causado esse efeito. Agora que ele pensa nisso, os meridianos que estavam bloqueados foram abertos sem problemas. Ele parece ter alcançado um alto nível de harmonização entre os meridianos Yin e Yang, e com isso todos eles ficaram em choque. Eles não puderam evitar de perguntar quanto Ki interno ele tem. O médico então, com um sorriso, apenas o diz para colocar suas mãos no Dantian dele e ver por si mesmo. Enquanto ele colocava a mão no Prota, ele pensava que alcançar a harmonia entre os meridianos Yin e Yang significa que o Ki interno dele transcendeu o estado do pico ao absorver a quantidade do seu Ki interno. E ao colocar a mão nos meridianos do Prota, ele finalmente percebeu e isso deixou ele totalmente em choque. Em voz alta, ele diz que isso aqui é 120 anos de Ki. É um estágio acima dos 60 anos de Ki que ele vem reunindo ao longo dos seus longos 40 anos. Ele se perguntava como que alguém que nunca aprendeu técnicas de cultivo interno e passou confinado seu leito de doente possui um Ki interno tão imenso. E nessa hora, uma voz os diz que parece que sua alma deixou seu corpo e voltou depois de encontrar a alma de algum eremita milagroso. E era o velhinho de antes que estava adentrando a cidade, que diz que seu filho cresceu muito desde a última vez que o viu. Algumas horas depois, o Prota abre seus olhos em um lugar desconhecido e rapidamente se levanta, não entendendo onde que ele está. Ele tinha certeza de que estava criando o seu Dantian no salão de treinamento do pátio principal, e sem nem mesmo conseguir terminar os seus pensamentos, o velhinho atrás dele então diz: então você quer aprender artes marciais? O Prota rapidamente se vira ao ver o velhinho, se perguntava quem era esse. O velhinho logo em seguida insulta o Prota perguntando por que ele está olhando fixamente para o nada. Ele diz que se ele encontrar o seu mestre é apropriado mostrar o seu respeito. O Prota, não levando ele a sério, se perguntava se era esse velho frágil que parece que pode cair com um único golpe que vai o ensinar artes marciais. Então logo em seguida, o Prota diz que ele acha que é para estar se chamando de seu mestre como quiser e pergunta onde diabos é isso. E o velhinho novamente repete dizendo que o disse para mostrar respeito. O Prota nessa hora, bem puto, se pergunta se esse velho é doido. Então logo em seguida, ele o diz que não sabe o que foi que o seu pai disse, mas é ele que vai decidir quem vai ser o seu mestre. Então se ele não quiser ser espancado pra valer, era melhor ele vazar daqui. E antes mesmo de concluir a sua frase, o velhinho já estava na frente dele e desfere um golpe no seu peito que o manda para longe. E esse golpe foi tão forte que ele acabou desmaiando. Minutos depois de ter sido derrotado várias vezes, novamente o Prota acorda. O velhinho que estava do seu lado diz que seu corpo é mais fraco do que ele esperava, deixando o Prota puto. E então logo em seguida, sem perder tempo, ele parte pra cima perguntando o que ele pensa que é. No entanto, o velhinho bloqueia facilmente e manda ele pra longe. Algumas horas então se passaram. Depois de ser bastante espancado, o Prota se perguntava quantas vezes ele já foi derrotado e viu esse céu azul. O velhinho então logo em seguida diz que então eles vão começar. Se ele conseguir agarrar a sua gola, ele vai desistir de ser o seu mestre. No entanto, se ele não conseguir fazer isso, ele deve se tornar o seu discípulo e o aceitar como seu mestre sem hesitação. E com isso, o Prota pergunta por que ele deveria fazer uma aposta infantil que ele nem quer. E o velhinho, que já percebeu que ele é muito infantil, levanta a sua gola perguntando se ele não está confiante suficientemente para desistir assim. Com isso, o Prota se irrita pensando que mesmo sem um professor, ele já havia se tornado o rei do mundo yokai. E então logo em seguida, bem sério, ele parte pra cima do velhinho e o velhinho percebeu que agora ele estava mais sério. No entanto, ele não consegue pegar o velhinho e apenas a força das suas mãos fez isso aqui. E ao presenciar isso, o velhinho já estava surpreso ao ver que um
redemoinho foi criado por uma mão inexperiente. O velhinho então logo em seguida pousa em cima de uma pedra e o prota, ainda mais irritado, já estava pulando em cima dele, pensando que vai esmagar esse desgraçado, e logo em seguida desfere o ataque na pedra que destrói. E o velhinho, rindo, dizia que a sua pele é mais resistente que essa pedra, e o prota já havia agarrado um pedaço da pedra e joga atrás dele. No entanto, facilmente o velho desvia. No entanto, era apenas uma armadilha, porque o prota estava quase pegando ele, deixando o velhinho preocupado. No entanto, ele desvia novamente. No entanto, o prota já esperava por isso, e então logo em seguida ele parte para cima do velhinho bem rápido, que surpreende o velhinho, e então logo em seguida acerta ele com o seu poder para machucar. E após pegar o velhinho, o prota lança aquele sorriso bonito e diz que o pegou. O velhinho fica meio frustrado, mas logo em seguida ele gargalha, dizendo que ele é um garoto interessante. Mas logo em seguida, sem nem ser afetado pelo golpe do prota, o velhinho dá um golpe mandando ele para longe, e com isso o prota se perguntava o que era esse velhinho. Horas depois, ele estava conversando com o pai do prota e ele diz que o seu filho nasceu com um temperamento marcial. Até mesmo o irmão dele mais novo, que diziam ter nascido com um temperamento de guerreiro, não era tão bom quanto o prota agora. E com essa informação, o pai do prota não pôde esconder a surpresa, porque era o ex-chefe da família Nangun e o líder da Aliança Murin. Ele orgulhosamente adicionou seu nome à lista dos 24 mestres marciais, que se refere às pessoas mais fortes do Murin. Ele era o rei da espada Nangun Jin. O velhinho então diz que quer transformar o Eunho em um guerreiro ousado com as suas próprias mãos e apresentá-lo ao mundo, ao qual o pai responde que não tem nenhuma objeção. Mas continuando, o velhinho acrescenta: no entanto, ele infelizmente foi pego pelo prota. Enquanto isso, o prota, que estava em seu quarto todo surrado, estava pensando no que aconteceu hoje. E ao anoitecer, o velhinho já estava indo embora, mas nessa hora o prota chegou, deixando ele sem entender nada. O prota então pergunta por que foi que o seu golpe não funcionou, e sem nem mesmo dar tempo pro velhinho esperar, ele diz para ele ensinar que ele quer aprender tudo. Ele então logo em seguida se ajoelha e chama o velhinho de mestre, mas para deixar o prota puto, ele diz que agora foi ele que não gostou. Dias depois, o prota se lembra de ter pedido informação para o Sr. Zhang, e o Zhang simplesmente o explica que aquele velhinho é um grande artista marcial, o Sr. Nambu Xiang, e no fim ele diz que vai ser uma honra para o prota ter ele como seu mestre. E então, voltando para os dias atuais, o prota pensava que honra é o caramba, ele nem teve que mostrar respeito diante do Tathagata, mas um grande rei como ele tem que se curvar diante desse velhinho. Ele sempre vai ser motivo de chacota dos yokai se essa notícia chegar ao reino yokai, mas de qualquer jeito ele deixa pra lá, porque ele não tá em posição de pensar isso agora, então vai curvando, chamando ele de mestre fião. 2 anos então se passaram e o prota estava enfrentando o velhinho de igual para igual, e logo em seguida eles começaram a ativar os seus poderes, e então os dois desferam um ataque um no peito do outro. O velhinho saiu assim e o prota saiu como se fosse nada. O Xion então pergunta pro prota se ele está querendo matar o seu professor. Ele disse para ele não exagerar, ao qual o prota diz em resposta que foi ele que começou dizendo que eles iriam até o fim dessa vez. Chamando ele de desgraçado, o velhinho dizia que o seu QG defensivo foi demais, ele devia só olhar para a sua mão. Minutos depois, eles param de treinar e parece que o treinamento do prota estava chegando ao fim, ou até mesmo já chegou. O velhinho dizia que não pode mais lutar com o prota, ao qual o prota responde sem papas na língua, dizendo que é porque ele ficou velho. E o velhinho então diz para ele que ele continua desagradável como sempre, e essa espada que ele trouxe acabou de ficar sem vontade. Mas logo em seguida, jogando a espada para ele, diz tanto faz para ele pegar isso e desaparecer. O velhinho explica que estranhamente ele tem estado constantemente esbarrando em seus pés sem conseguir encontrar o seu dono. O prota então, prestes a testar ele, pergunta se ele pode devolvê-lo se não gostar, ao qual ele responde que pode apenas jogá-lo fora. O prota logo em seguida desembaina a espada e então logo em seguida começa a fazer muitos movimentos. Enquanto o velhinho via como que o prota manejava a espada, percebeu que ele já atingiu o ponto Zenith, que é um ponto mais alto de um cultivo ou algo. Nesse nível, o prota pode conter um que é ainda mais forte e concentrado dentro da espada, superando o ki da espada, força da espada. Mesmo ele, foi só depois que seu cabelo ficou branco que ele alcançou a força da espada, mas para o prota foi só 2 anos depois de segurar uma espada. Esse garoto realmente pode se tornar um verdadeiro monstro. E logo depois de cortar a pedra, o prota diz que essa espada felizmente é boa,
boa. E então logo em seguida, o velhinho diz que sabe o quão forte o Prota é. Ele alcançou o seu zênite e aprendeu a esgrima do clã Nanbun, o melhor clã de esgrima. Isso não é nada menos que a suprema técnica da espada do clã, técnica da espada do céu sem limites. Agora ele é forte o suficiente para derrotar facilmente os anciões de grandes facções. O Prota, então bem de boa e sem mudar a cara, diz que entende, e com isso o velhinho diz que ele não parece estar muito feliz, e antes mesmo do velhinho terminar de falar sua frase, o Prota diz que ele não quer ficar mais forte dessa maneira. Ele diz que não quer mais ficar restrito a nenhuma técnica, e com isso ele pergunta como assim. O Prota então diz: a esgrima de Nanbun é a esgrima mais forte existente, essa também é a razão pela qual estou ficando mais forte, mas a esgrima de Nanbun, que até eu sem dúvida considerava excelente, em algum momento senti que estava me restringindo de exceder o meu poder adequadamente. O mestre então, ainda sem entender nada, pergunta ao desgraçado o que é que ele quer dizer com isso. O Prota então achou mais simples mostrar do que dizer, então logo em seguida ele começa a puxar a sua espada com os olhos brilhantes e logo em seguida coloca a espada na frente da árvore que faz um buraco, e logo em seguida, sem nem dar tempo para o velhinho processar, ele gira a sua espada e com isso a árvore foi feita em pedaços. A força que ele excedeu simplesmente estava acabando com toda a árvore, fazendo um belo estrago, deixando o velhinho sem entender nada. Mas o Prota ainda não tinha terminado. Ele então logo em seguida desfere mais um ataque que causa uma explosão gigante, e então logo depois ele guarda a sua espada e simplesmente vemos que o Saitama tem um filho. Ao ver o poder desse garoto, o velhinho percebeu que nem Zenith, que nem força da espada, esse mundo não podia ser explicado por nada assim. Era tanto vazio quanto ao mesmo tempo a essência das artes marciais em si. O velhinho então logo em seguida pergunta quando foi que ele fez isso, e surpreendentemente o Prota simplesmente responde que começou agora. O velhinho então diz para o Prota que sabia que o superaria, mas não esperava que fosse tanto assim e tão rápido. E o Prota simplesmente responde com um sorriso: tudo bem, agora você sabe. O velhinho então pergunta se essa técnica já está completa, ao qual o Prota responde que ainda está incompleta. O Sheong então logo em seguida diz ao Prota que a força que ele exerce, ele quer ver até onde vai. Ele diz que vai ajudar o Prota, deve haver alguma coisa que ele pode ajudar com todo o seu conhecimento pelo vasto mundo. O Prota então diz que ele se sentiria humilhado se não tivesse nada para ajudar, e com isso o maluco ficou puto querendo matar ele.